A nossa entrevistada de hoje é Karine Jesus dos Santos Souza. Karine ganhou repercussão após publicar um vídeo em que cobrava melhorias na qualidade do ensino e mais assistência aos alunos especiais da rede municipal de Vila Velha. À primeira vista, pode parecer apenas uma reivindicação por melhores condições na educação. Mas havia um detalhe importante. Karine era pedagoga contratada pela Prefeitura de Vila Velha após ter sido aprovada e classificada dentro das vagas de um processo seletivo. Segundo ela, foi ao presenciar diariamente problemas dentro das salas de aula e perceber que as situações não eram solucionadas que decidiu então tornar públicas as denúncias. A decisão, porém, teria trazido consequências. De acordo com Karine, no dia seguinte à publicação do vídeo, seu contrato com a prefeitura foi rescindido. Ela também afirma que pouco depois, seu marido, que trabalhava no município de Cariacica, também perdeu o emprego. O que realmente aconteceu? Quais eram as denúncias? E como essa história mudou a vida de toda a família? É a própria Karine quem responde a essas perguntas na entrevista de hoje do Café com Causa. Acompanhe. Karine, quero agradecer primeiramente por ter aceito bater esse papo com a gente, explicar o que está acontecendo, a atual situação, porque a gente sabe que você está numa luta, né, por justiça, numa luta por melhorias na qualidade do ensino, principalmente as crianças especiais aí do município de Vila Velha. Fala pra gente, Karine, você é pedagoga? Isso, sou pedagoga. Você trabalhava pela Prefeitura de Vila Velha, correto? Correto, trabalhava pela Prefeitura de Vila Velha, no município de Vila Velha, numa escola municipal. Qual escola, Karine? A escola Deputado Paulo Sérgio Borges. Trabalhava como o que lá? Pedagoga, professora? O que você fazia nessa escola? Então, eu trabalhava como pedagoga, e o pedagogo, ele, no caso, ele fica responsável, né, por uma equipe de professores, né, e aí a gente media a aprendizagem, né, no caso a gente acompanha, coordena, verifica, então eu sempre estava tendo contato com tudo que acontecia dentro da escola, principalmente com o processo ensino-aprendizado, e a questão, né, das metas pactuada como a aprendizagem, né, dos alunos ao final do segundo ano, a aprendizagem dos alunos do segundo ano ao final do ano letivo. Então, todos os alunos do segundo ano, quando finalizasse o ano letivo, eles deveriam, né, entrar, o perfil deles de saída deveria ser leitor fluente. Então, assim, a gente tinha esse acompanhamento para que a gente batesse, né? Para que essa pactuação de meta acontecesse de forma prática mesmo. E essas metas estavam sendo alcançadas? Então, a pequenos passos, né? A pequenos passos. E aí, eu trago essa preocupação por questão, assim, a gente tinha primeiro, eu também estava como pedagoga dos primeiros anos, então depois de um tempo que chegou o outro pedagogo que ocupou o cargo lá de terceiro pedagogo, e ele ficou com os primeiros anos. Mas iniciamos em fevereiro comigo como pedagoga do primeiro e segundo ano. E aí tinha o perfil de saída desses alunos do primeiro ano, assim como também tinha o perfil de saída dos alunos do segundo ano. E aí, para que a gente conseguisse pactuar as metas, a gente, né, deveria que todos estivessem inclusos no processo ensino-aprendizado. Para que essa aprendizagem acontecesse de forma eficaz,
era necessário que, como a gente tinha ali muitos alunos público-alvo da educação especial, então seria necessário que a gente tivesse mais assistentes na escola, para que esses alunos também tivessem incluso nesse processo. E aí, quando eu fazia o acompanhamento, eu tinha as tabelas de acompanhamento desses alunos. Então, eu também me preocupava, né? A gente se preocupa com todo, como é que esses meninos estão aprendendo, por que que não está aprendendo, o que que está acontecendo. E ali eu via, né, que a gente estava com um número crescente de alunos público-alvo da educação especial e não tínhamos assistente o suficiente. Então, aí e começou assim, a ficar algo para além do processo ensino-aprendizado, era questão assim mesmo de necessidades básicas das crianças, entendeu? De serem atendidas. Ao menos, e aí foi nessa questão que eu gravei o vídeo em que eu falava do que estava acontecendo na escola, porque eu já estava, a gente já estava chegando ao nível de 51 crianças. Essas crianças são público-alvo da educação especial, que são, né, as crianças ali com autismo, com DI, né, que é deficiência intelectual, e surdez, e por aí vai. Enfim, só que que ficava de fora os alunos TDAH e TOD, os alunos com transtorno opositor desafiador. E aí, então pensa, eu tinha 51 crianças, só que nessa contagem dessas 51 crianças, que era público-alvo da educação especial, não estava entrando na contagem TDAH e TOD, embora eu tenha a listagem de quem é meus alunos que tinha TDAH, desculpa, não é mais meus alunos, né? Que até estou ainda processando o meu desligamento. Né? Isso. E aí, assim, eu tenho a listagem dos alunos que tinha TDAH, dos alunos que tinha TOD, e tenho a listagem dos alunos, né, que eram desses 51, dos outros 51, que é o público-alvo. Que esses 51 eram atendidos pela educação especial, pela professora de educação especial, e esses 51 também era para ser atendido, né, pelas assistentes. E aí ocorre que nós tínhamos 8 assistentes ali na escola para essas 51 crianças. E aí acontece que nós tínhamos ali 3 alunos eles eram 3 alunos autistas, mas é aquele nível de suporte 3, mais severo. Então, assim, eram alunos que realmente não verbal, que não podia ficar sozinho, entendeu? Em hipótese nenhuma podia ficar sozinho. Porque, às vezes, a criança poderia querer fazer suas necessidades fisiológicas e ele não falava. Então, poderia querer beber uma água e ele não falava. Então, de vez em quando, tendo um assistente ali do lado, de apoio, levava ele para dar uma volta próxima ao bebedouro, para ver se essa criança tinha um interesse de beber água, próxima ao banheiro, para ver se ele se manifestava o interesse de ir ao banheiro. Então, a gente tinha esses 3. Aí, depois, a gente tinha um cadeirante. E depois, nós tínhamos mais um que ele era... Ele tinha TOD, só que assim, ele não entrava, mas não tinha como não deixar esse menino, essa criança desassistida. Porque assim, ele se autoagredia, enfim, ele não podia realmente ficar sozinho mesmo. Então a gente pegava e deixava essas 5 assistentes com esses meninos, com esses alunos. E aí sobrava então 3 assistentes. Lembra que eu te falei que tinha 8? Sobrava 3. Essas 3 assistentes que sobrava, você acha que dava conta de 46? Se eram 51 alunos, 5 ficavam em prol desses aí, sobrava 3. Você acha que tem como elas dar conta de 46? E aí tá, vamos lá para a questão do processo ensino-aprendizado, das metas e tudo mais, porque eu preciso incluir essas crianças. E ali, a secretária, ela faz um vídeo que ela fala que tinha crianças que não tinha necessidade, né, de ser acompanhado, né, porque ali talvez, não sei se ela vem fazer a fala dos alunos autista grau 1, só que assim, ela não estava lá vivenciando a prática, eu estava lá vivenciando a prática. Então, assim, tinha aluno lá que tinha muita potencialidade, aluno de primeiro ano, alguns alunos de primeiro ano que eram autistas, e eles tinham potencialidades, eram crianças que eu convivia e eu conhecia.
Então, assim, eram crianças que eu trazia até a minha sala, fazia teste, conversava com eles, eram crianças inteligentes. Só que o que acontece? Quando eles estavam na sala de aula, e muitas das vezes eu passava com uma avaliação, com uma atividade para entregar, eu passava observando o que estava acontecendo dentro da sala de aula, se estava muito tumultuado, muito barulho, porque eu sou a pedagoga da escola. Então, eu faço o acompanhamento do processo ensino-aprendizado. Então, eu observava todo o contexto. Então, quando eu dava, eu entrava nas salas de aula. Então, assim, eu entrava assim, no intuito de que eu ia conversar algo com a professora, eu estava ali observando o que estava acontecendo. Então, eu, melhor do que ninguém, posso te dizer o que acontecia na realidade da minha escola. Igual eu falei, não tem por que eu vim para a internet com inverdades. Eu não ganhei nada com isso, muito pelo contrário, né? Então, assim, eu falei algo que acontecia, perdi meu emprego, meu marido perdeu também, e aí? Então, assim, Perdão. Você era carro comissionado, contratada, não não, era não era efetivo, cargo né? comissionado. Comissionado. Eu, O eu seu passei marido, pelo processo seletivo, né, assim como várias pedagogas e outros e alguns professores que são contratados, a gente faz um processo seletivo. E para a gente conseguir, né, entrar na vaga esse processo seletivo, a gente precisa quem você tem a classificação. Então, se você tiver pós-graduação e o outro não, você já sai na frente. Se você tiver cursos, provas de você já sai títulos, na né? frente. Isso aí. Se você tiver um mestrado, você já se coloca mais à frente. Se você tiver o tempo de serviço maior, você já se coloca na frente. Então, não é ninguém que coloca a gente lá, não. Então, né, em primeiro lugar, Deus e o mérito da gente ter estudado. Você falou que seu marido também perdeu o emprego. Sim. Ele trabalhava na prefeitura também? Então, ele era do município de Cariacica. Trabalhava em Cariacica. Sim, inclusive ele já tinha, se eu não me engano, há uma semana antes de tudo isso acontecer, né, o contrato dele tinha sido renovado por mais um ano. No caso, ele entrou em agosto, se eu não me engano, ele entrou em agosto de 2026 e o contrato dele foi renovado para agosto de 2027. Trabalhava na prefeitura de Cariacica. Não, desculpa, não era na prefeitura de Cariacica, ele trabalhava pela prefeitura, só que ele trabalhava na UBS Itapemirim, que ele era enfermeiro dessa UBS. Ele trabalhava, então, ele era funcionário da prefeitura de Vila Velha, porém Não, atuava. prefeitura de Ah, de Cariacica. Cariacica mesmo. Tá, eu tô Isso. tentando, é porque eu tô tentando assim processar, entender por que ele foi atingido por uma situação que aconteceu na prefeitura de um outro município. Você tá me É isso é que entendendo? a gente também quer entender, né? É, eu no município de Vila Velha, trabalhando, né, pelo município de Vila Velha como pedagoga, e meu esposo trabalhava pelo município de Cariacica, mas na UBS Itapemirim, como enfermeiro. Também o cargo dele era por processo seletivo, da mesma forma que, né, o meu acontece, o processo seletivo. Primeiro lugar, Deus, segundo lugar, mérito dos nossos estudos. E aí, o que aconteceu? A gente não precisa ficar, né, pedindo favorzinho, lambendo bota de candidatos, nem de nada para a gente conseguir o nosso cargo, não. Então, assim, é duro mesmo que a gente dá, abrindo mão de muita coisa para poder conseguir os nossos cargos. E a gente trabalha em serviço do povo, né? Então, somos servidores públicos. Então, claro que se eu ver alguma coisa que não está batendo assim como ele também, a gente vai fazer o nosso papel. Primeiro, a gente vai até quem pode decidir. Se eles não fizerem nada, a gente leva, né, para a população e fala, ó, vão vocês, porque a gente já tentou e não está dando certo, talvez vocês consigam. Se eu não me engano, teve um movimento, né, em Normília, aqui em Terra Vermelha. Ali eu fui conversar com o prefeito, e ali, naquele, foi um sábado. E aí, nesse sábado, ele falou, né, que eu fui, ele falou para o Casagrande, lá, para o governador Casagrande, que o motivo de ter me mandado embora foi porque eu faltei com a ética. Ao gravar o vídeo, eu faltei com a ética. Falou que eu falei em verdade. Eu falei não, que eu falei que eu não menti em momento nenhum. Falei que ele estava tendo uma fala, né? Que ali ele que estava tendo uma fala mentirosa. E também falei
E também falei que eu não ia deixar ele fazer aquilo comigo. Falei várias vezes: "Não, você não vai fazer isso comigo, você não vai fazer isso comigo." Por quê? O que que era esse fazer isso comigo? Me colocar num lugar de mentirosa. Eu não preciso contar mentira, você entendeu? Eu falei a realidade. Isso foi no sábado. Aí, Só te interrompendo um pouquinho, antes de você gravar o vídeo, né, apontando os problemas que estavam tendo dentro da sala de aula na escola, você chegou a procurar a secretária de educação, o prefeito, para conversar e tentar resolver o sim, problema? no caso eu procurei. Quem cuida da parte da educação especial é o núcleo. O núcleo é uma pasta já, uma parte designada da Secretaria de Educação para cuidar do que acontece no setor da educação especial. Então, primeiro eu fiz uma ligação, onde eu liguei chorando, falando: olha, gente, a questão está insustentável, a gente está precisando de mais assistente. Então, está acontecendo isso, outras questões externas, né, referente à questão da educação especial. E eu passei essa situação. Aí, após isso, depois de algumas semanas, teve a reunião de pedagogo. Eu fui na reunião de pedagogo, onde lá eles estavam passando nos slides sobre as leis da educação especial, tá explicando, falando. E eu falei: olha, gente, tudo isso na teoria é muito bonito. Agora, na prática, ao menos na minha escola, eu falei na reunião de pedagogo, eu falei: na prática, ao menos na minha escola, não tá legal, a coisa não tá bonita. E aí foi quando, né, uma das, que eu não me recordo o nome, mas uma delas que estavam dando a formação, chegou para mim e falou bem assim: ah, você foi a menina, você foi a pedagoga que ligou aquele dia? Eu falei: sim, fui eu. Aí ela foi, me chamou no canto, já junto com a equipe do núcleo, conversaram comigo. Aí, nesse momento, elas ouviram, né, o que eu tinha para falar, e aí elas agendaram uma reunião para estar na escola. E aí elas mandaram um e-mail para a escola, né? E daí eu falei também de algumas particularidades de algumas crianças ali. E ali elas foram na escola para resolver essas particularidades como um todo. Aí elas mandaram um e-mail para minha escola, aí o secretário até encaminhou esse e-mail via WhatsApp para mim, dizendo, né, a data, até para mim também começar a marcar com algumas mães que eles queriam conversar. Enfim, aí ocorre que no dia da reunião eu não estava presente na escola, mas eles foram lá, né, conversaram com os outros pedagogos que estavam. Só que as assistentes não chegavam. Foi passando o tempo e nada das assistentes chegar na escola. E acontece que eu vi. Então, assim, eu tenho muito cuidado com aquilo que eu falo, porque eu tento falar. Eu vi muita coisa ali, mas eu tenho que falar o que eu posso provar. Por quê? Porque eles vão vir em cima de mim com aquilo que eu falei. Então, eu só posso falar o que eu tenho prova para poder colocar ali, sabe? Para o que for necessário. Só que ali eu estava vendo coisas que eu não filmei, entendeu? Então, são coisas que eu não posso abrir a boca para falar, então, coisas que eu não filmei, mas situações que eu mesma conduzi, ajudei a criança, enfim, coisas que aconteceu, que eu não estava mais legal, eu estava vindo para casa, eu não estava mais, eu estava assim, eu ia trabalhar mal, eu não estava mais legal, e eu estava sufocante, e eu percebia que eu estava falando e ninguém estava me ouvindo. Então, assim, eu estava falando, sei lá, não. Nada de Olha, melhorar, de resolver aquela situação, né? não resolvia. E eu sei trabalhar, quando eu sei trabalhar, dá para trabalhar enxugando gelo, a gente trabalha enxugando gelo, a gente entende como que é. Mas a situação ali não dava mais para enxugar gelo, entendeu? Eu fui até onde deu, não dava, não estava dando mais. Então, foi onde eu cheguei e falei assim, eu cheguei nesse dia em casa, eu estava. E aí eu gravei o vídeo. Então, eu estava realmente no meu limite de ver tudo que estava acontecendo ali. Eu fui gravar o vídeo. Eu gravei o vídeo no sábado, desculpa. Eu gravei o vídeo no dia 26. Se eu não me engano, eu gravei o vídeo dia 26, é que eu não me recordo agora o dia da semana. Mas foi dia 26. No outro dia eu fui trabalhar. Eu gravei o vídeo num dia, no outro dia eu fui trabalhar. Só sei que eu gravei o vídeo em um dia. No outro dia, eu fui trabalhar normal. E aí, né, a diretora da escola me chamou para uma reunião, né? Aí a gente já foi lá para uma reunião, conversamos, aí depois a gente estava conversando alguns assuntos, né? De repente o telefone dela toca, ela foi atender o telefone, daí ela voltou e disse que a secretária tinha rescindido o meu contrato e que era para mim ir para casa. Eu tenho um pedaço, né, do áudio gravado, então, assim, eu tenho um áudio gravado, aí eu tenho alguns pedaços que eu até fui
fui modificando o que eu ia fazer o vídeo para colocar para as pessoas o momento exato de quando eu fui mandada embora. Para eles entenderem por quê? Que não teve o diálogo antes de me mandar embora. Porque tem muita gente que está achando que eles dialogou comigo antes de me mandar embora. Não, eu fui mandada embora no outro dia que eu fui trabalhar, na sala da diretora. Ela já tinha me falado ali que o meu contrato que tinha sido rescindido e que era para mim ir para casa. Aí ela me conduziu até a minha sala para me pegar minhas coisas, né? Acabou que eu nem peguei tudo, eu fiquei assim meio... E, e aí, depois ela me conduziu até o lado de fora da escola, e depois ela entrou, e eu fiquei lá. Naquele momento que eu estava do lado de fora, eu gravei até uma live dizendo, olha, gente, acabei de ser mandada embora. Então, assim, foi isso que aconteceu. E ele fala que teve um diálogo. Ele fala ali pro Casagrande, naquele movimento que teve no Milha, se eu não me engano, ele fala que me escutaram e depois chegaram ao veredito, sei lá, chegaram a uma conclusão de que eu estava faltando com a verdade. E aí, né, eles falam o que eles quiserem, porque, né, e aí ele faz essa fala e eu digo, não, o senhor está mentindo, não teve nenhuma reunião antes, eu fui mandada na sala da diretora embora, então não teve essa escuta da parte de vocês, não. Ninguém me chamou para falar assim, ei, a CEMED não me chamou para falar, Karine, o que aconteceu que você gravou aquele áudio? Desculpa, que você gravou aquele vídeo? Não, vem cá, vamos resolver essa situação, que isso? A gente se importa com as crianças, a gente se importa com os profissionais da escola, a gente se importa com os nossos, com a aprendizagem de todos, a gente se importa com o bem-estar dos alunos. Fala pra gente o que está acontecendo, quais são as provas que você tem, mostra aqui, o que está acontecendo. E pronto. Em algum momento, a prefeitura, a Secretaria de Educação, a secretária, o governo ali, né, ele reconheceu essas falhas que você apontou? Olha, pelo que você vê aí, o prefeito ele já se manifestou, ele gravou o vídeo e se manifestou na rede social. Então, a secretária, ela também já se manifestou. O que você vê nas falas deles é eles dizendo que eu estou faltando com a verdade. Então, logo, o que você vê é que eles, a todo momento, para eles está tudo certo. Só que como que está tudo certo, se depois que meu vídeo repercutiu, eles começaram a contratar assistente? Depois da repercussão do meu vídeo, eles contrataram um assistente. Depois da repercussão do meu vídeo, eles contratou professor de educação especial. Então, como é que estava tudo certo e, de repente, começou a contratar? Eu não sei se na escola onde eu estava já chegou profissional. Isso eu não sei te dizer, porque eu não estou mais lá, né, para falar. Mas era necessário, sim, senhor. E depois desse acontecimento todo aí, você chegou a ter informação, alguém chegou perto de você, outros profissionais do município aí da área de educação, e falou assim, Karine, lá na escola tal também está passando por esse mesmo problema. Sim, então. Olha só, depois que eu gravei o vídeo, tá? Que isso fique bem frisado aqui. Depois que eu gravei o vídeo, aí começou a reverberar, e aí começou umas mãezinhas me procurarem. Aí começou a mãe me procurar, e começou a mãe me mandar vídeo de adolescente limpando escola. Eu tenho o vídeo, entendeu? Adolescente limpando escola? Limpando, desculpa, para ser mais precisa, limpando o banheiro da escola, por falta de assistente. Desculpa, por falta de equipe da tia da limpeza. As tias que limpam a escola. Então, assim, aí a mãe me mandou e falou assim: olha, não tem, a equipe da limpeza não tá tendo na escola tal. Ela fala o nome da escola e ela fala bem assim: olha o vídeo das minhas filhas, da minha filha, as amigas delas, que elas estavam em 3, limpando o banheiro, com as luvas amarelas, estavam lá limpando. Eu não coloquei o vídeo na íntegra. A mãe pediu para mim, coloque na íntegra. Eu falei assim: não, porque adolescente, posso tirar um print, colocar, tampar o rostinho e colocar. Então, e falar sobre, porque a mãe pediu que ela estava revoltada, ela queria externar essa situação para que todos soubessem o que estava acontecendo. Então, assim... Esses alunos não são especiais, não, né? Não, essas adolescentes, não. Mas o que acontece? Uma coisa foi encadeando, né? Desencadeando várias. Então, assim, eu tô com muitas denúncias, mas tudo isso vai para... já encaminhei para o Ministério Público e solicitei um e-mail para me encaminhar todas as provas para o Ministério Público.
Por quê? Porque eu não quero que ali na ouvidoria fique tudo de acesso para todo mundo, sabe? As coisas que eu tenho. Então, assim, eu quero que fique só para lá no e-mail do Ministério Público para eles usarem para fazer o que já eles estão lutando desde 2023, que é contratação de mais profissionais para a rede de Vila Velha, o que foi negado. Então, eles recorreram, então está, acho que é em apelação, enfim, aguardando até hoje. Então, assim, acredito que tomara, Deus abençoe, que isso dê força para que o Ministério Público consiga, né, para que a gente consiga galgar, alcançar essa vitória em prol dos nossos alunos da educação especial. Quando você esteve com Casa Grande, o prefeito, em Terra Vermelha, você chegou a ser ouvida pelo Casa Grande, né? Deu para ver no vídeo. Rapidinho ali ele te ouviu, ele passou até para a assessora dele, se não me falha a memória, a Denísia, que aparece no vídeo, até pegando seu contato, eu acho. Você teve algum retorno do governo naquela época, ou até hoje? Você teve algum retorno? Não entraram em contato comigo. Eu até entrei em contato com o número que me deram, mas não me responderam. Não me responderam. Eu mandei acho que uma mensagem, duas, três, não me responderam. Eu cheguei até aí, né, lá no. Ai, como é o nome lá, o local onde o governador fica? Palácio Tieta. Isso. Cheguei até ir lá, tirei foto, falei, ó, tô aqui aguardando, mas eu acho que talvez não era um dia de trabalho, não sei, entendeu? Mas também não me respondeu. Aí você entrou com alguma ação judicial? Sim, a gente tem uns advogados que já estão cuidando dessa parte. Porque a pessoa, quando passa um processo seletivo, eu acho que ela não pode ser assim exonerada de qualquer maneira, né? Acredito eu que tem que passar por um processo administrativo, igual você falou, você não foi ouvida, né? Ninguém te chamou para conversar antes, apurar o que estava acontecendo. E aquela, se você tem provas, né, do que você estava falando. Sim, eu tenho provas. Olha só, eu tenho a tabela das assistentes que elas faziam para se revezar, para ficar com esses alunos que eu falei. Então, eu tenho a tabela. Então, eu tenho, assim, as provas, entendeu? Essa tabela que foi encaminhada pelas meninas, no caso, por elas, pelo coordenador da escola, que eu falei, me encaminha a tabela, então eu printei tudo, entendeu? Para ver que realmente eu tenho essas provas, não fui eu. Por quê? Eu tenho a tabela impressa, só que eles podem alegar o quê? Ela que fez a tabela no computador. Aí eu tirei o print do coordenador me enviando a tabela, tirei o print das meninas enviando a tabela. Então eu tive todo esse cuidado, entendeu? Para realmente não passar como mentirosa. E tenho, né? Como eu era pedagoga, muitas das vezes eu acabava, tanto serviço que muitas das vezes você acaba trazendo serviço para casa, não tem como. Então você leva, faz na escola, faz em casa, faz na escola, faz em casa. Então tem algumas coisas que acabou, tipo, tem o seu caderno, que você fica com tudo colado naquele caderno para você alinhar como é que você vai trabalhar as ações. Então eu tenho muita coisa. Então, assim, eu não fiquei de mãos abanando. Então, assim, eles me tiraram rápido do sistema para mim não ter acesso a nada, para mim não ter com o que debater. Você entendeu? Só que, né, eu acabei ficando com muita coisa, assim, que eu posso comprovar tudo que eu estou falando, tudo que eu falei no vídeo. Que eles me chamam de mentirosa, mas eu tenho como comprovar. Então, assim, eu tenho também os vídeos de algumas mães, eu tenho a fala de algumas mães. Então, assim, que eu também tenho como eu provar o que eu falei. E é aquilo que eu falo, gente, tem coisa, como é criança que a gente está se tratando. Então, assim, ainda mais assim independente, sabe? Se são crianças atípicas, não. Mexer com criança não pode colocar nada que identifique a criança ali. Então tem que tomar muito esse cuidado, porque até isso eles vão tentar usar contra mim. Entendeu? Porque agora eu já percebi que eu estou lidando com uma gestão que ela é a gestão do município de Vila Velha, né? Na figura do prefeito. Eu já percebi que é uma perseguidora, porque eu penso que o que eu sofri foi uma retaliação. Eu falei e eu fui perseguida. No caso, assim, de que forma? Eu fui mandada embora. E aí, o que eu acho mais estranho é que no sábado que a gente que teve aquela fala com Casagrande, com o prefeito, meu marido estava junto, e ali ele estava, né, com um esparadrapo, segurando cartaz. E aí, no domingo, entraram em contato com a chefe dele,
Ah, como é que vocês sabem? Porque ele ligou para a chefe dele mandou mensagem para ele de madrugada na segunda-feira. 5 e pouca da manhã, ela começou a mandar mensagem: não venha para o BS, meu marido, vá direto para o RH. Depois, meu marido, quando acordou, né, ligou para ela e perguntou, né, o que está acontecendo? Por que eu vou para o RH? E aí ela foi e falou bem assim: olha, me ligaram no domingo, não, falaram com ela no domingo, e aí a gente tem, né, a gravação desse diálogo. Falaram com ela no domingo que era para o meu esposo comparecer no RH na segunda. Como é que o RH de Cariacica funciona no domingo? Como eles se movimentaram tão rápido, sabe? Então, assim, meu marido aparece nas gravações no sábado e no domingo a chefe do meu marido já recebe as informações de que é para o meu marido ir para o RH na segunda-feira. Nossa, como eles trabalham ligeiro, sabe? Para poder, assim, mandar alguém embora que já estava até com o contrato renovado. Então, assim, a gente quer saber até onde, sabe? Realmente essas coisas têm ligação, onde não tem. Você entendeu? Então, É porque pode até não parecer, mas o fato dele ter aparecido no vídeo num dia, na mesma madrugada, ele receber essa mensagem, é muito. Eu acho que é muita coincidência, não é? sim. Entendeu? Tá assim. Fica nítido. Eu tô falando, pode não ser, mas fica nítido que ele foi demitido também, perdeu o emprego por conta da situação que ocorreu em Vila Velha, em outro município. E Pode não agora ser, acontece o pode dizer, quê? mas são evidências e é o que está parecendo. A gente precisa que seja investigado, né? Então, Sim. assim, aí o que que acontece? Se eu mando ela embora, se o marido é mandado embora, isso abre precedente para quê? Para que as pessoas fiquem caladas. Então, assim, a gente é o bode expiatório. Então, abre precedente para ou você se cala, ou você também pode acontecer a mesma coisa. E é uma forma de me calar, porque vai falar bem, se agora ela vai se preocupar em arrumar comida e vai falar menos. Só que, assim, as mães, como eu falei, mães começaram a me procurar e me mandar várias coisas. Eu comecei a colocar as coisas na mídia. Então, foi cada vez mais o assunto foi crescendo. Então, assim, mães de crianças atípicas foram colocando situações que estavam acontecendo com seus filhos. Teve até a questão que eu tinha falado, né, de criança ter sofrido abuso dentro da escola. Então, assim, da quinta região. Então, eu tive essa fala também. Aí que ela falou que era mentira, mas eu tenho como provar, sabe por quê? Porque a mãe conversou comigo. A mãe conversou comigo, a mãe falou: eu autorizo que fale sobre, porque eu senti que varreram para debaixo do tapete. Uma filha Entendeu? dela sofreu Então, abuso, foi isso? foi. Uma filha dela sofreu abuso? Então, eu não vou falar o sexo. Uma criança atípica sofreu, né, Típica. abuso dentro do banheiro de uma escola aqui da quinta região. Então, assim, eu não posso citar qual é o nome da escola, eu não posso Sim, citar sim. nada referente, só falar sobre isso. Porque quem vai cuidar disso vai ser ministério, Mas você sabe se ela entendeu? sofreu abuso por parte de algum funcionário ou de outro aluno? Foi outro aluno. Aí ela fez uma denúncia e não deu em nada até agora. Então, a mãe procurou, né, ali o que ela podia, dentro do que ela podia procurar, ela procurou, mas ela foi desassistida. E você percebe que ela foi, por quê? Pelas mensagens que ela trocava com a gestora, né? Onde ela pedia, ela falou: por favor, eu preciso tirar meu filho daqui, minha criança daqui. Então, assim, ela falava, porque ele está tendo crises. Então, ele já tipo, então ele chega aqui, ele já tem crise, já sai com crise. Eu também não estou bem. Então, a mãe não estava emocionalmente bem, o filho não estava bem. Olha, foi horrível para ela conseguir tirar a criança de lá e nada. E a pessoa, né, a gestora, falava simplesmente, né? Vai lá na outra escola, vê se você vai conseguir, vê lá, conta. Cara, ela tinha que dar um jeito de tirar aquela criança daquela situação de sofrimento, porque para essas crianças, nossa, ó, enfim.
A escola é um Imagina lugar como essa criança processava aquela situação dentro da cabecinha. Então, assim, Pois e a é. mãe? Então, assim, ela não teve, pelo que você percebe, você vê ali um certo descaso. Mas aí quem vai julgar vai ser a justiça. Por quê? Porque ela merecia, e a criança dela merecia ser bem melhor assistido. Então, cabe ali, né, ela procurar outros direitos além do que ela já procurou, entendeu? Então, assim, para ela conseguir, ela teve que ir lá ela foi lá no Instagram do prefeito Arnaldo Borg e colocou: meu filho foi abusado dentro do meu filho é autista, foi abusado no banheiro da escola. Vai precisar eu chamar a imprensa para vocês trocarem meu filho de escola. Aí foi que ele respondeu embaixo, perguntando, né, o nome certinho, o número de telefone para entrar em contato. Porque foi só que ela já, pelos meios que ela estava ali tentando, então, assim, ela não estava conseguindo, aí ela ameaçou com a imprensa para ela conseguir tirar a criança. Ela teve que ameaçar com a imprensa, olha que absurdo. A E eu, escola é o para local mudar que a a criança tem que se realidade, sentir eu tive segura, que... né? Ah, É assim, a escola é o local que a criança, o aluno, tem que se sentir seguro. Porque é um local para você educar, né? Você dar aprendizagem para as crianças, para os alunos. Aí ela se vê num ambiente que ela está sendo ameaçada, que ela já constrangida. Então, principalmente se tratando de uma criança especial. agora eu te digo, se tivesse assistente, não sei, ali com ele o tempo todo, entendeu? Então, assim, aí você julga que a criança não precisa de assistente. Você, por si só, julga, faz lá seu julgamento. Você tá lá, você fala assim, não, a gente, mesmo que ela está falando ali, ela está falando em verdades. Gente, que verdade, eu estou falando que tinha 51 crianças atípicas e eu nem contabilizei TDAH, não contabilizei os TOD e nem contabilizei quem estava em investigação. Essa é a realidade que nós temos dentro da escola de Vila Velha hoje. Eu não contabilizei esse público, você entendeu? Então, eu contabilizei só aquele outro. Olha, gente, isso é muito absurdo, gente, isso é muito surreal. E aí a pessoa fala que eu estou faltando... É Aí muito o cinismo. engraçado é que eles falam que você estava mentindo, mas Contrata. exoneram você e começam a contratar. Ou seja, Isso começam a aí. querer resolver o problema que você colocou, que você mostrou para eles que estava tendo, fizeram um pouco caso, aí deixaram tomar a proporção que tomou, né? Mas assim, não, mas vão, antes de contratar, vão tirar ela para não dizer que ela que é mérito dela. Né? Não, eu acho que não é nem isso. Eu acho que eles fizeram isso, por quê? Porque se eu permaneço no cargo, eles estão dizendo para todo mundo que eles podem fazer a mesma coisa, que não vai dar em nada. Você entendeu? Entendi. Então, assim, eles Foi tinham uma que me forma de calar tirar. as outras pessoas que pensam em estar denunciando Essa outros é a problemas. intenção. Me fala alguém que quando fala sobre essas questões, seja na saúde, seja na escola, seja em diversos outros setores, que não sofre uma perseguição. Entendeu? Você foi Se você não está no meio ali, sabe? Se você não tiver adestrado ali, o vereador hoje os vereadores hoje, eles têm que fazer o quê? O povo colocou eles lá para quê? Para eles fiscalizar. Agora, eu te digo, para mim, para eu, uma pedagoga, estar fiscalizando isso, porque eu comecei a colocar tudo o que estava acontecendo. Por exemplo, se tem adolescente que era para estar na sala de aula estudando português, matemática, história, geografia, estava lavando banheiro, por quê? Por que que está sem assistente? Por que que está sem as tias que faz a questão da limpeza da escola? Por que está sem as tias da limpeza? O que está acontecendo? Era para eu trazer isso a público? Não. Quem tinha que estar fiscalizando isso? Quem é pago para fazer essa fiscalização? você Por chegou que que eles não estão fiscalizando? CPI já. você chegou a Por procurar isso que a algum gente está pedindo a vereador CPI. antes de gravar o vídeo, chegou a procurar algum vereador e mostrar para eles, falar, vereador, está acontecendo isso, isso e isso. Não, Você, não procurei vereador, não. Mas eu penso o seguinte, que a partir de que se tem a partir de que alguém fala, eu penso que os vereadores deveriam começar a se movimentar e procurar saber
e Você está visitar, dizendo e observar e ver o que está acontecendo. Entendi. Procurar a documentação, fazer o que for necessário. Está dizendo que depois dessa situação, da repercussão que deu, os vereadores deveriam estar abrindo uma investigação. Eu digo todos, porque eu fui procurar. Eu fui procurada sim, mas eu fui procurada por 2 vereadores para saber da situação. Foi o Rafael Primo e o pastor Fabiano. E assim mesmo, porque as mães atípicas, né, estavam marcando eles nos comentários, marcando. Por quê? Porque eu acho que as mães e a população sabem quem trabalha, quem fiscaliza. Então, assim, por que essa população, quando você vê ali nos comentários, logo no início desse vídeo, você vê muito elas marcando eles. Rafael Primo e marcando o pastor Fabiano. Por quê? Porque elas. Por que elas marcaram só esses? E realmente foram eles que me procuraram. Só que o vídeo, muita gente teve acesso. Eu tenho certeza que esse vídeo circulou muito. Só que só eles 2 me procurou. E eles procurou e eles foram para cima. Então, eles realmente cobraram ali, cobraram, me ouviram, perguntou o que estava acontecendo. E os outros vereadores não tiveram nem a preocupação de me chamar para me ouvir, para perguntar, para sentar comigo, para perguntar o que aconteceu, para poder eles tentar correr atrás, né, do que fosse necessário. Eu vi na última sessão da Câmara de Vila Velha, estão tentando abrir uma CPI, né, instaurar uma CPI para investigar, né? Eu acho que é necessário, sim, porque precisou eu ser demitida. Por que precisou a pedagoga Karine ser demitida para que houvesse contratação? Porque, né, eu fui lá, fiz a fala externei a fala do que estava acontecendo dentro da escola onde eu trabalhava. Outras mães começaram a me passar e eu fui colocando as outras escolas, assim, sabe? Então, assim, na escola tal, meu filho tá fazendo, fui colocando lá na minha rede social e o negócio foi crescendo, entendeu? Então, assim, fui sendo chamada para ser ouvida, né? Depois um podcast, depois fui entrevistada. Então, assim, o negócio foi crescendo. Então, assim, por que precisou disso para contratar? Então, eu acho que é necessário investigar, sim, por que não está. Eles vêm e falam que está com o número exato. Se eles estão falando, eu estou falando, as mães estão falando que não, precisa se instaurar uma investigação. Tá? Não é uma investigação em que a gestão diz para você, a secretária diz para você que está tudo bem, não. Não é essa daí, não. Por quê? Porque você vê, assim, aonde o prefeito está, você vê que está todos os gestores da escola ali junto do prefeito. Então, assim, cabe a gente também abrir a mente e pensar, será que... Claro que eles vão falar aquilo que você quer ouvir. Ou aquilo que não vai dar trabalho para eles. Então, assim, o que está acontecendo? A gente quer saber o que está acontecendo. Tem dinheiro, não tem dinheiro? Sabe? É só esclarecer. E aí eu quero saber por que os vereadores não estão votando pela assinatura da CPI. O que está acontecendo, gente? Esse pessoal foi colocado lá, eles foram colocados por nós, o povo. Eles não precisam ter medo nada, não, porque o povo só quer ver você trabalhando. Então, hoje, se você está andando num carro bom, se você está com um salário legal, se você está comendo bem no restaurante, se seus filhos estão indo em lugares legais, é porque você, vereador, está recebendo o salário que a gente colocou você lá. Não é o prefeito, não. Você entendeu? Então, tem que trabalhar pela gente, pelo povo. Falou uma coisa interessante aí, porque na sessão que eu assisti, o presidente que estava presidindo aquela sessão nem é o presidente, eu acho que o presidente faltou, alguma coisa assim, mas naquele momento ele deve ser o vice, ele assumiu. E ele falou que eles não estavam com um número de assinaturas suficiente, que é 1/3, para poder instaurar, ler o pedido, o requerimento, né? Surgiu até uma contestação por parte, não sei se foi do Rafael Primo, que falou assim, não, mas o requerimento pode ser lido, mas aí quem estava presidindo falou que não. Só que eu acho o seguinte, se não há nada a temer, vão abrir investigação. Vereadores, vocês são pagos com os impostos que os brasileiros, os capixabas, os moradores de Vila Velha pagam. Então, e vocês têm, o único papel do vereador é fiscalizar o executivo. O vereador não faz obra, o vereador não manda emenda, é só fiscalizar. Mas muitas das vezes a gente sabe que por parcerias, eu sou o vereador, tenho 100 cargos na prefeitura, então eu não vou mexer com aquela prefeitura, eu vou andar junto com o prefeito. Só que não é assim, porque talvez o filho dele não frequente essa escola, mas quantas crianças dependem de uma boa educação, dependem da qualidade de ensino, de uma segurança dentro da escola. Então, abre a investigação, abre a CPI. Se for constatado realmente
né, diante de uma investigação séria e imparcial que não está tendo esses Isso problemas, aí. mostre no relatório, vote o relatório e mostre que não teve, que foi uma mentira, que a gente, só o fato deles contratarem depois de demitirem você, a gente já sabe que não é mentira. Agora, se tem as irregularidades, se tem os problemas, que tomem também as medidas necessárias, seja qual for, doa quem doer, para que as crianças não sejam punidas por uma má administração, por uma irresponsabilidade, porque é uma irresponsabilidade isso. É igual você falou, se a criança que a mãe fala que sofreu assédio tivesse com assistente, né, junto com ela, tivesse ido ao banheiro junto com ela, talvez não, com certeza não teria ocorrido essa situação constrangedora. Então eu acho que os vereadores de Vila Velha têm que honrar os votos que cada morador, cada eleitor do município deu a eles e fazer jus ao salário que recebe, as regalias que tem, e abrir essa investigação e apurar se houve, se não houve, e se houve, corrigir, porque essa é a única função deles, né? Sim, com certeza. E aí fica-se a dúvida, né? Porque se a gente fica pensando, no caso, enquanto cidadão, eu penso o seguinte, eu fico, gente, mas o que tem de mais nisso? Para mim, às vezes, eu penso o que tem de mais nisso, mas vai saber o emaranhado que está ali por detrás, sabe que para eles não para mim é nada demais. Para mim é só para investigar o que está acontecendo na área da educação, né? Principalmente essa questão da educação especial, se está tudo certinho. Se a aplicabilidade das verbas do Fundeb, como é que foi essa aplicabilidade na íntegra. Então, assim, ir mais um pouco, ramificar mais a fundo, no caso ali, entrar mais a fundo, sabe? Para investigar para onde que foi todo o valor de cada escola, em cada escola, no que foi. Tá, mandou a verba para cá. E aí, quando chegou aqui? É isso mesmo, é ir no dinheiro. E correndo atrás do dinheiro. Ou o dinheiro veio para cá, saiu daqui, foi para ali, saiu daqui, desceu para cá. Ir atrás do dinheiro, investigando. E aí, agora aonde que foi aplicado? É um todo, sabe? A CPI da educação é em um todo. Claro. Então, assim, porque a gente, eu penso, nós, população, a gente não precisa ter medo e nem ficar, porque a gente não precisa endeusar ninguém, não, gente. A gente não precisa endeusar prefeito, a gente não precisa endeusar vereador, deputado, presidente, quem quer que seja. Porque o povo tem que saber a força que ele tem. A gente tem um poder muito grande. Eles só estão lá por causa da gente. Então, eles usam os blazer legal, eles usam os carros, tudo porque nós demos para eles. Então, a gente pode tirar isso deles também. Ou eles trabalham bem por nós, ou acabou as regalias de gasolina, de carro, de comer em restaurante, de conhecer pessoas da alta, para poder você ganhar mais votos lá na frente. Não tem problema você conhecer pessoa da alta, não tem problema nada disso. Mas só trabalhe pelo povo. Você não tem que lamber bota de ninguém, não. Vereador, ele tem que trabalhar para o povo. Você entendeu? Porque aí fica difícil, cara. Aí o que acontece é que está acontecendo hoje em dia. Então, assim, cadê? Por que não estão votando na CPI? E eles inventam um monte de coisas incabíveis para dizer o porquê não querem colocar a CPI adiante. Tem vereador que ele levanta a bandeira do autismo. Só que adivinha, esse mesmo vereador que levanta a bandeira, por que ele não votou a favor da CPI, da educação? Então, a gente está, sim, com uma demanda grande na educação especial e a gente precisa abrir uma CPI para investigar, para saber se está sendo cumprido a lei na íntegra. Então, assim, a gente tem outros vereadores lá que cuidam de causas de animais. Então, a gente tem vereador que cuida de causas de animais. Será que não pode também ter um olhar para a nossa pauta? Sabe? Para a pauta do povo? Então, assim, por que ela também não vota? Então, a gente já tem um. Ai, como é que é o nome? Que eu esqueci o nome dele. É o que coloca a bandeira do Brasil. Ele já falou, ele falou que ele ia votar a favor. Ele Sim. falou que ele ia votar a favor ele falou que ia votar, que ia assinar e votar a favor da CPI, da educação. Então, assim, ele falou, não sei se ele já deu a assinatura dele, mas que ele falou, está falado, né? Esperamos que cumpra-se
Então, no caso, a gente teria ele, a gente teria o Rafael Primo, a gente já tem o pastor Fabiano, e a gente tem a vereadora, uma que tem o cabelo cacheado, esqueci o nome dela. É porque eu não, nesse negócio de política, assim, sabe, eu estou começando entender, assim, um pouquinho melhor agora, que a O gente fica assim... vereador do PL é o Devacir Rabelo, eu acho. Da Então, bandeira, isso, Ele né? falou que ia Devacir votar a Rabelo. favor. Ele falou que ia assinar e ia votar a favor. Então, né, eu tenho que ver se ele já assinou. E, enfim. Então, e tem a vereadora, ela tem um cabelo cacheado. Como é que é o nome dela? Ela até chegou a tirar foto lá na hora que eu recebi a noção de aplausos. Ela tirou foto com o Patrícia. grupo. Se eu não me engano, é ela mesma. Então, a gente nós já praticamente temos aí 4. Se o que defende a educação especial, o vereador que é defensor do autismo, da educação, dessa pauta, sabe? Da questão dos alunos atípicos, se ele votar, a gente já tem 5, vai ficar faltando 2. Se essa que cuida, essa vereadora que cuida das pautas dos animais, a gente entende que é uma pessoa que tem um coração. Então, se ela vota também a favor, a gente já tem 6, só falta 1. O vereador não pode ser vereador de uma causa só. O município não tem só um problema. O município não tem só o problema dos animais, não tem só o problema da educação. Tem diversos, né? Saúde, agricultura, né? Social. Então, o vereador tem que ser vereador de todos os segmentos. Pode ter preferência por, assim, atuar com mais foco em um, mas tem que olhar e atuar para os outros também. Um todo, né? O todo, né? Com certeza. Então, assim, então, a gente está com uma questão gritante agora, na área da educação, na questão do setor da educação especial, na questão de que as tias da limpeza não estão na escola, então a gente quer saber por que não estão na escola, ou o tempo que passou fora. Precisa ser investigado também mais para trás, e ainda existe, às vezes, que crianças ficaram sem o professor de educação, sem o professor de matemática, sem o professor de português, quem foi que substituiu, quanto tempo ficou substituindo. Essa pessoa tinha a qualificação em matemática para estar ali, sabe? Tinha as qualificações necessárias. Quem foi fazer essa substituição? Quanto tempo durou? Porque a gente está falando da qualidade, não é um direito da criança. Direito da criança, do adolescente, aqui entra a ECA, entra a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, LDB. Então, a gente está falando de qualidade. Então, assim, para essas crianças terem qualidade, os profissionais precisam dar aula todos os dias. Então, o que acontece? Está acontecendo? Ah, tá, a gente olhou no diário. Tá, mas diário, eu era pedagoga de escola. Diário, você até o pedagogo pode ir lá e colocar a disciplina que o substituto deu. Então, assim, eu quero saber se realmente quem foi, é o nome da pessoa que estava lá substituindo. Quanto tempo? Por quê? Meu filho já veio para casa, eu tenho 3 crianças e todas as 3 estudam na rede, porque eu luto pela qualidade na rede. Eu não vou tirar minhas crianças, não. Eu vou lutar pela qualidade até que esta seja, de fato, exercida na prática, e não apenas nos documentos. Então, aí, a gente vem... Aí, meu filho, várias vezes, já veio para casa com bilhete, então ainda tem os bilhetes, que não ia ter, estava vindo por falta chegou mais cedo porque não teve aula tal, não teve aula tal. Então, assim, isso foi acho que 2 anos atrás, 1 ano atrás. Então, mas a CPI é para investigar tudo. Então, ele vai pegar de um tempo para cá e vai vir fazendo essa investigação. Você entendeu? Então, assim, tem muita coisa, como eu falei, é muita coisa para ser investigada na área da educação. Então, a gente começa pela educação especial, a gente vem para essa questão da substituição de professores, por que não está... Foi porque estava faltando dinheiro para contratar mais professor de matemática, de língua portuguesa, o que está acontecendo? Então, é uma questão realmente de saber disso aí. Então, assim, para onde foi os valores? Foi por que não contratou? Está faltando professor? Então, já é um problema, é um outro tipo de problema que precisa ser pensado. Então, tem sim que ter a CPI da educação. E, eu até hoje eu não entendi. Quando eu estava trabalhando lá na escola, eu realmente vi que as tias da limpeza não estavam na escola e eu não posso falar outras coisas, por exemplo, quem eu vi ali limpando. Por quê? Porque se eu falar, eu tenho que provar. Então, como é que eu vou provar que, por exemplo, eu vi assistente limpando o banheiro? Ou como eu vou provar que eu vi a própria diretora limpando a escola? Eu tenho o vídeo para provar? Eu tenho o áudio? Então, eu não posso falar de algo que eu vi com meus olhos. Entendeu? Por quê? Porque eles vão querer a prova. Então, teve coisa, como eu falei, teve coisa ali que eu não falei, mas mães me mandaram. Mas que a gente ficou sem as tias da limpeza um tempo na escola, ficamos. Então, as crianças, para ter qualidade, elas precisam de um ambiente limpo, você concorda? Para estudar? Salubre, né? Um ambiente... E aí?
Então, precisa sim, É gente, questão de saúde precisa também, abrir né? urgentemente a CPI da educação. É aquela coisa, fiscalizar o papel do vereador. É lamentável que está tendo que implorar, praticamente de joelhos, para que eles assinem, apenas assinem a abertura de uma investigação. Não quer dizer que vai condenar, que vai culpar, não vai investigar para ver. E aquela coisa, se está tudo certo, como eles dizem, por que temer? É isso Então, aí. investiga e vê o que está acontecendo. Karine, só para a gente encerrar, você e o seu marido, né, perderam os empregos, vocês conseguiram novos empregos, como é que está a situação de vocês hoje? Algumas pessoas nos procuraram, né, para a gente encaminhar currículo, porque eles iam tentar nos ajudar, né? Iam ver com alguns amigos e ver o que conseguiriam. Então, a gente está nesse processo de enviar currículo, mas ainda não recebemos nenhuma proposta de Entendi. emprego. É outra situação lamentável, né? Porque você fez a sua parte, tentando garantir a melhoria, né, de ensino para os alunos, e por querer o melhor, você foi perseguida, e o seu marido, em outro município, também sofreu as consequências. Então, vamos, mas se Deus quiser, você foi tida aí com uma voz da coragem, que ninguém tem coragem. É raro aparecer uma pessoa com a coragem, igual você falou. Não vai falar, porque se falar vai ser perseguida e perde o emprego. Mas você pensou primeiro nas crianças. Com Então, certeza, não tinha como não pensar assim, igual eu falei, que eu tava, quando dá para enxugar gelo, eu consigo ir levando, mas quando chega em um contexto que não dá, que eu tô vendo, opa, a situação tá alarmante, não tem como eu não falar, tô falando, você não tá me ouvindo, então eu vou levar para quem? Para os pais, eles vão lá e vai cobrar, eu falei, gente, vai vocês lá cobrar, cobra ao prefeito, eu falei, vai lá e cobra ao prefeito, vai lá, porque não tá, então assim, eu não tava legal, tava horrível demais, não tava mais legal, não tava nem. Eu tava indo trabalhar, mas assim, aquilo já tava me agoniando no meu coração. Então, assim, foi algo que eu fiz e eu não me arrependi. Se eu voltasse no tempo, eu faria melhor. Sabe o quê? Eu gravava tudinho, para quê? Não para, né? Era para Ministério Público. Você entendeu? Para comprovar para Ministério Público as outras coisas que eu não posso falar. Entende? Então, essas outras coisas que eu não posso falar, que eu fiquei assim, meu Deus, sabe? De situação, de que eu via pessoas limpando, que era para estar cuidando de um determinado aluno, tá limpando, e eu poderia ter gravado. Então, assim, o que se eu voltasse no tempo, você se arrepende? Não, eu faria melhor. Eu faria melhor. Então, é isso, sabe? Não me arrependo porque eu sei que eu fui, igual eu falo, sabe? Tô demitida, tô desempregada, mas tô de alma lavada. Então, assim, voltasse em tempo eu faria mesmo, sem arrependimento nenhum. Faria melhor. E aconselho, a gente não tem que se... O dinheiro, ele não é o Deus desse mundo. Então, o dinheiro, ele pode comprar o pacote de arroz, ele pode comprar o feijão, mas ele não pode comprar nossa hombridade, nosso caráter, você entendeu? Então, assim, eu sei que às vezes as pessoas não vêm aqui a público, igual eu vim falar. Às vezes eles denunciam também. Às vezes eles ligam para a ouvidoria, servidor mesmo, o público às vezes deve ligar, denunciar. Então ele também está fazendo a parte dele, entendeu? Só que o Ministério Público vai lá, entra com a ação, né, para que se contrate, aí é derrubado, é dito que não é necessário, e aí fica nisso mesmo. Muitas das vezes tem que ter não sei se é comoção social, enfim, sabe? Tem que ter essa questão para movimentar o sistema. Se eu fui o bode expiatório, que assim seja. Mas que se essas crianças, olha só, com a minha saída, olha quantos profissionais não ganhou emprego. Olha que delícia, quantas verdade. pessoas não ganham emprego? Às vezes é saber, Deus sabe a vida que essas pessoas estavam passando. Então, assim, e olha as crianças que vão ser assistidas. Olha que bênção. Então, assim, se eu não me engano, foram 42 assistentes contratadas. Saiu eu para 42 pessoas ter renda. Então, assim, acho que foram 22 professores. Eu tenho que entrar lá agora, porque eu não estou com os papéis para olhar, mas foi mais ou menos isso aí: 22 professores de educação especial, 42 assistentes. Então, olha que bênção. Foi 40, 50, 60 e poucos empregos a minha saída gerou. Deus sabe o que faz. Tá bom, tá ótimo. Você acha que eu vou morrer de fome, amigo? Eu não morria de fome. Antes, eu sempre trabalhei. Você acha que eu não vou morrer de fome, não? Deus não vai me deixar desamparado, não.
Eu fiz o certo. Verdade. E aí, encerrar, eu quero deixar bem claro, Karine, para quem está assistindo, principalmente aí para o governo de Vila Velha, a gente é uma entrevista com cunho informativo, a gente não está aqui para tomar partido de ninguém, a gente quer mostrar o que está acontecendo, o que aconteceu, né, de verdade. Então, se, claro, se aí o prefeito, o secretário de Educação quiser se posicionar também, participar de alguma entrevista, é só entrar em contato com a gente que a gente vai também ouvir a versão de vocês. Bastam ter interesse, né, em estar conversando com a gente e mostrar, então, se essa não é a verdade, qual seria a verdade que eles tanto falam que está sendo omitida aí pela Karine. Karine, você quer Então, deixar algum... Oi? se essa não é a verdade, então, né, que o prefeito fale com os vereadores para que todos eles votem a favor da CPI da Simples, educação. simples, simples. Karine, você Simples quer assim, deixar porque alguma aí não vai ser mensagem? eles investigando, né? Vai acontecer uma investigação de fora. Exato. Você quer deixar alguma mensagem final aí para os pais dessas crianças, para o pessoal de Vila Velha? Fique à vontade. Olha, eu acho que a gente está, quando a gente fala da questão da educação especial, a gente alcançamos algumas vitórias. A gente está vendo aí muito desdobramentos, leis sendo aprovada. Agora a gente precisa olhar mais para a questão do TDAH, do TOD. Então, assim, levantar mais um pouquinho essa pauta, sabe? A gente já tem um projeto de lei que já foi aprovado, né, para as crianças com TDAH. Então, assim, a gente está tendo algumas vitórias, só que eu penso que dá para aumentar um pouco a passada. Então, os passos ainda estão vagarosos. Por quê? Porque a gente tem a lei, mas, como eu falei, fica na teoria. Então, o que a gente está precisando agora? Que venha para a prática, que seja que o cumpra-se. Então, é isso que a gente precisa. Que os nossos gestores, no caso, né, os prefeitos, os deputados, enfim, a gente precisa que eles olhem com esse cuidado para que se cumpra na íntegra o que é aprovado, as leis que são aprovadas. E capacitação, contratação de mais profissionais, para até não sobrecarregar os professores, né? Então, porque tudo impacta na qualidade do processo ensino-aprendizado das nossas crianças. As mães atípicas, os pais atípicos, vamos continuar na luta, vamos nos apoiar. Nós não estamos aqui por questões partidárias ou políticas, tá? A gente está aqui mesmo para garantir que seja cumprido na prática aquilo que está lá, né, no documento, na teoria. Então, assim, continuar lutando. Ah, mas eu tenho família que... Porque tem mães que falam, não coloca meu vídeo porque fulano, meu marido ou meu primo ou fulano de tal trabalha para... de cargo comissionado. Então, assim, não vamos ter medo, não. Vamos para cima. Por quê? Porque ele não tem como demitir todo mundo. Entendeu? Não se cala, porque eu falo, ele pode mandar no máximo 3 servir ali de bode expiatório, mas quando começar de 3, 4, 5, tomar uma proporção maior, não tem como demitir todo mundo. Vai ficar feio, vai ficar escancarado. Então, assim, não tenham medo, denuncia mesmo, tá bom? É passageiro. Esse mandado que ele mandou embora é passageiro. Amanhã eu vou estar em qualquer outra prefeitura de novo. E se também eles arrumar jeito de não me colocar, não tem problema. Eu trabalho em escola particular, se não for escola particular, posso trabalhar de entregadora da Shopee, posso fazer um monte de coisa. Posso trabalhar de Uber, entendeu, gente? Então, assim, não tenham medo, denuncie. Os profissionais da educação também. Chega da gente ficar calado, chega de ficar sofrendo dentro da sala de aula, chega de ver o sofrimento, entendeu? Das mães, dos alunos. Todo mundo sofre no processo. Então, assim, vamos denunciar, tá bom? Então, o conselho que fica é denuncie mesmo, coloca a boca no trombone. Vamos fazer nossa voz ser ouvida. Karine, mais uma vez quero te agradecer por ter tirado o seu tempo aí para conversar com a gente. Eu sei que você já deve estar saturado desse assunto, mas assim, né? Mas é importante estar mantendo sempre esse assunto vivo, né? Para cobrando justiça, porque a gente não pode deixar situações como essa cair no esquecimento. E parabéns pela sua coragem, parabéns pelo seu posicionamento, né? Você fez o que talvez muitas mães queriam ter feito, mas não tiveram coragem, muitos profissionais quiseram ter feito, mas não tiveram coragem. Sei que você foi sacrificado por isso, mas eu tenho certeza que, eu acredito muito que Deus vai recompensá-lo, tanto você quanto seu marido, porque você não fez pelo mal, você fez pelo bem, e pelas crianças e pela educação do seu município. Então, mais uma vez, parabéns aí.
E E chega de ditadura, né? Chega de calar as pessoas, né? A gente está vivendo democraticamente, onde as pessoas podem falar, podem ser ouvidas, tem que ser respeitada, escutada, então, e não perseguida, e nem caluniadas. Karine, muito obrigado, tá bom? Falou! Qualquer coisa a gente está aqui à disposição.